Saúde a amada igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. Bem, quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos tendo aqui esta comunhão com os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana. É um prazer estar com vocês. Prazer conhecer o pastor Adiel. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja, abençoando seu ministério. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos e amigos que estão aí louvando a Deus aqui nesta igreja. Que Deus possa continuar abençoando esta parte do corpo de Cristo que está aqui nesta cidade, né? Os irmãos lá que estão também conosco hoje, nosso Ministério de Louvor e todos os irmãos que acompanham, que Deus abençoe na pessoa bendita de Cristo Jesus. Queridos, quero ministrar um texto que encontra-se em João capítulo 17. Primeiro deixa eu me acostumar aqui com esse camaradinho aqui, que eu estou me sentindo meio chique aqui, viu? Acho que eu vou fazer igual o pastor Adiel também, vou adquirir um desse aqui que a gente fica bonito, né? Né? Com as mãos livres, né? É muito bom. Parece que eu penso, Jesus, cadê? Está faltando alguma coisa? Ah, não, está aqui, né? João capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 20 ao 26. João capítulo 17, dos versículos 20 aos 26. Mensagem de Deus aos nossos corações aqui nesta noite. Todos encontraram, queridos? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste desde a criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Meus amados, irmãos estão neste final de semana sobre uma temática de muita relevância, de muita importância para a igreja, que fala a respeito do crescimento do amor e da comunhão entre os irmãos. Se nós entendemos a essência do Evangelho, é sobre isso que vocês estão vivendo. Muitos estão procurando hoje em dia campanhas de diversas formas, de diversas maneiras, mas o que Jesus falou que nós devemos buscar é isso. É crescer no amor, é sermos edificados na comunhão, é que nós possamos aprender verdadeiramente aquilo que Cristo deixou e quis que a sua igreja fosse, que a sua igreja se tornasse. E nós vamos encontrar aqui um texto que Jesus está orando. E aí nós vamos aprender logo o primeiro grande exemplo de Jesus. Jesus foi um homem de oração. Jesus nos deu o exemplo de oração. Jesus não falou dizendo assim, vocês orem. Não, ele convidou os seus seguidores para orar. Ele incentivou os seus discípulos a estarem na oração. A oração é a chave da vitória. A oração nos torna fortes diante desse mundo e diante do inimigo. Jesus esteve nesse dia orando e João decide escrever, inspirado por Deus, esta oração sacerdotal.
aonde Jesus se coloca agora como um sumo sacerdote para interceder junto ao Pai pelos seus. Se nós olharmos aqui para o conteúdo desta oração, Jesus faz 3 súplicas distintas neste capítulo 17. Do versículo 1 até o versículo 5, Jesus ora por ele mesmo. Jesus, ele começa a glorificar o Pai, dizendo: Pai, está chegando a hora. Jesus está na antessala da morte. Jesus já está sabendo o que está por acontecer. Jesus já está esperando um Judas que venha o trair. Jesus já tinha servido a ceia, Jesus já tinha partido o pão junto com os seus discípulos, e agora ele está perto de cumprir toda a sua missão e todo o seu chamado. Mas ele sabe a dor, ele sabe que naquele momento haverá uma grande separação com o Pai, porque ele estaria levando o meu e o teu pecado. E ele ora por ele mesmo. E ele ora dizendo que Deus lhe deu toda a autoridade sobre toda a humanidade. E ele sabe que ele veio a este mundo para nos dar a vida eterna e para que nós viéssemos a conhecer o Deus verdadeiro, o seu Pai. E aí Jesus disse: Senhor, eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu acho interessante esta oração em o versículo 3, o versículo 4. Jesus está dizendo: eu te glorificarei pelo sofrimento que tu me deste. Tem muita gente buscando muitos ministérios. Tem muita gente buscando muitos cargos. Outro dia eu fui confrontado com uma pessoa dizendo assim: olha, faltam diáconos, e por que o senhor não consagra diáconos? Eu estou aqui. E eu dizendo: faça a obra. Glorifica a Deus e trabalhe, não pelo cargo que você tem, mas pelo amor que você tem a Ele. Jesus não está aqui recebendo um cargo, Ele está recebendo um sofrimento. E Ele diz: Pai, eu te glorifico pelo sofrimento que tu me destes para fazer. E muitas vezes nós queremos apenas os holofotes. E Jesus está dizendo: cumpra aquilo que eu dei para você fazer. Muitas vezes vai ser sofrer por o Evangelho. Muitas vezes vai ser sofrer por amor a Cristo. Mas bem-aventurado aqueles que forem perseguidos, injuriados por amor ao meu nome. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus está orando por si mesmo. E Ele está completando o seu ciclo aqui na terra. Dos versículos 6 a 19... Jesus agora ora pelos seus discípulos, pedindo que Deus os guarde. E Jesus diz: Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas eu te peço, guarda eles no mundo. Guarda eles da influência do mundo. Guarda eles das ondas deste mar bravio que se chama os últimos dias deste mundo, esse sistema. Jesus ora pelos discípulos. E eu tenho uma mensagem para você. Ele incluiu você nesta oração. E ele disse: Jesus, guarda eles. Guarda a igreja presbiteriana lá do Riacho Fundo 1. Guarda a igreja da metropolitana. Senhor, guarda estas famílias. Guarda eles no teu nome. Além de Jesus pedir para que Deus nos guardasse, Ele ora também para que nós possamos ser santificados pela palavra. O versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja é santificada pela palavra, a igreja vive pela palavra, a igreja anda sobre a palavra, a igreja prospera na palavra, a igreja cresce pela palavra, a igreja é abençoada pela palavra, a igreja é curada pela palavra, a igreja é avivada pela palavra. Jesus está dizendo que eles sejam santificados pela palavra. Na última ceia, quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, e o último era Pedro. E Jesus chegando para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, não tem como.
O Senhor que é o mestre, eu que sou o servo. O Senhor que é o maior, eu que sou o menor. Ele diz, calma, Pedro. No meu reino, quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser servido, sirva. Eu só estou te mostrando, Pedro, algo que você vai ter que viver lá na frente. Ele diz, mas o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus diz, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. E aí o Pedro, né, pastor Diel, quando não é 8 é 80, ele diz, então lava logo tudo, Senhor. E aí Jesus diz, não, Pedro, hoje é só os pés, porque você já está lavado pela palavra que eu vos tenho falado. A igreja é lavada pela palavra. Jesus está dizendo, Senhor, santifica-os na verdade. E em último lugar, o texto que nós lemos, do versículo 20 ao 26, Jesus está orando agora por todos os crentes. Jesus está orando agora pela sua igreja. Jesus, ele não está orando apenas pela igreja presbiteriana do Riacho Fundo. Jesus não está orando apenas pela IADEB da Metropolitana. Jesus não está orando pela Batista e por outras congregações. Jesus está orando pela sua igreja. Porque a igreja do Senhor não é denominação. A igreja do Senhor é um corpo. A igreja do Senhor é um povo. A igreja do Senhor é uma nação escolhida. A igreja do Senhor é o sacerdócio real para estes últimos dias. E Jesus está orando agora pela igreja. E o versículo 20 ele começa dizendo, a minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo por todos aqueles que crerão em mim. Jesus disse, Senhor, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que decidiu servir a Deus. Não, pastor, eu tomei uma decisão. Não, meu irmão. Há uma graça que nós entendemos como graça irresistível. Há uma soberania divina, que aonde quando Deus escolhe, Ele traz. Aonde quando Deus escolhe, Ele busca. Quando Deus escolhe, Ele lava. Quando Deus escolhe, Ele perdoa. E Ele te escolheu. E Ele está orando e dizendo, Pai, eu oro por aquele, eu oro por aquele, eu oro por aquele, eu oro pelo Júlio, eu oro pelo pastor Diel. Deus, eu oro pelo pastor Eric. Deus, eu estou orando por aqueles que tu me deste. Você crê que foi Deus que te deu? Para Jesus? Muitas pessoas não conseguem entender esse mistério. E meu irmão, uma das coisas que nós temos que mais que louvar a Deus é porque nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Às vezes nós vemos algumas pessoas e claro, é a emoção do testemunho, porque quantos não ficam felizes e emocionados de estarem na presença de Jesus? Mas às vezes nós chegamos e as pessoas estão dizendo, eu encontrei Jesus. Eu busquei Jesus, encontrei Ele, agora eu encontrei a salvação. Mas Jesus não estava perdido. Quem estava perdido nos meus pecados era eu. Quem estava perdido dos nossos pecados éramos nós. Mas nós podemos hoje louvar a Deus e dizer, eu estava perdido, mas Ele me encontrou. Deus me resgatou e me deu para Jesus. E Jesus está dizendo, Senhor, tu me destes eles. E eu quero orar por eles agora. E Jesus está orando. E nós vamos entender uma coisa, meu querido, Jesus está falando sobre o ênfase desta oração. Jesus não está dizendo nenhuma palavra contra os seus discípulos. Jesus não está recriminando os seus discípulos. Jesus não está falando menção da queda ou do fracasso deles. Jesus está apenas orando e dizendo, eu confio neles. Foram estes que o Senhor me deu. Jesus conhece a nossa natureza. Mas Ele está orando e dizendo, Deus, fortalece eles. A minha oração também nesta noite é que você saia deste culto hoje fortalecido pelo poder do nome de Jesus. Jesus está orando e todas as petições de Jesus nesta oração são por bênçãos espirituais e celestiais.
Jesus não está olhando para um Eric que no desejo dele é de ter um Corolla 2022, e Jesus não ora dizendo: Deus, dá o Corolla 2022 que ele quer. Jesus não orou por isso. Jesus orou por bênçãos muito maiores do que terrenas e materiais. Ele orou por bênçãos celestiais e espirituais. Porque nós, como igreja, podemos adquirir as nossas conquistas pessoais neste mundo. Mas Jesus nos deu algo que ninguém neste mundo pode conquistar pelos seus esforços. Jesus nos deu algo que ninguém, pelo seu conhecimento, pela sua popularidade, pelo seu dinheiro, pela força da sua conta, possa conquistar. Não, porque o que Ele nos deu foi por meio de uma maravilhosa graça. Pelo favor que não merecíamos, Ele derramou sobre nós o seu infinito amor e nos encheu de bênçãos celestiais e espirituais. Jesus está orando e dizendo: Senhor, eu não estou orando por bênçãos materiais para eles. Eles vão adquirir. Cantamos hoje, Ele é o Deus da provisão, Ele é o dono do ouro e da prata. Quando Ele quiser nos dar, Ele dá. Mas uma coisa eu tenho certeza: bênçãos materiais Ele faculta para uns e para outros. Mas bênçãos celestiais é para todos. Por isso que Ele diz: eu vos dou a vida eterna. E a vida eterna é para todos aqueles que creem no nome dEle. Jesus está orando. O Senhor Jesus não pede para nós riqueza, influência política. Ele não nos pede que sejamos famosos neste mundo. Mas o pedido de Jesus é único. Pai, guarda eles do mal. Pai, guarda eles do mal. Mas nós vamos olhar aqui, irmãos, eu quero me atentar aqui para os versículos 20 ao 26, que é o que nós lemos. E é isso que me chama a atenção, porque eu não quero fugir daquilo que os irmãos estão orando e trabalhando para este final de semana, que é o crescimento no amor e a comunhão entre os irmãos. O amor fraterno, que nós podemos chamar de amor filial. Um amor entre irmãos, uma comunhão, um convívio. Jesus está orando por isso. Se você observar, Jesus, em primeiro lugar, no versículo 21, ele vai nos mostrar, irmãos, que os céus há uma comunhão. Se você observar o versículo 21, Jesus está dizendo: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. A primeira verdade nesta noite nós precisamos entender pela oração de Jesus e para o texto. A comunhão que Jesus quer que eu tenha com o pastor Adiel. A comunhão que Jesus quer que você tenha com o irmão que está do seu lado, com o irmão que congrega com você. É a mesma comunhão que o filho tem com o pai e o pai tem com o filho. Uma comunhão santa, uma comunhão única. Jesus está dizendo: Senhor, eu oro para que eles todos sejam um, assim como nós somos um. Os céus estão interligados em uma trindade divina, onde há três e os três são um. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito está no Filho, o Espírito está no Pai. Os céus trabalham por meio de uma comunhão e uma unidade. E aí eu quero dizer para a amada igreja: a igreja não pode andar de uma maneira diferente. Nós temos que andar debaixo desta mesma unidade. Irmãos, se nós observarmos o qual doloroso é o fato de encontrarmos divisões no meio do povo de Deus, de encontrarmos partidarismo no meio do povo de Deus. Há uma igreja, a igreja de Corinto tinha isso. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cefas, outros diziam: eu sou de Apolo, e outros diziam: mas eu sou de Cristo. Uma igreja de 4 partidos diferentes dentro desta igreja. A igreja do Senhor, ela nunca pode ser repartida. A igreja do Senhor tem que ser um corpo único. A igreja do Senhor precisa estar com todos os seus membros ligados dentro, unidos neste mesmo corpo.
E nós vemos, irmãos, que muitas igrejas têm provocado escândalos diante do mundo por causa das suas divisões, por causa dos seus partidarismos. E Jesus está orando, irmãos, porque Jesus sabia o que iria acontecer no século 21, e eu nunca vi um tempo de uma igreja tão dividida como a atual. Pessoas se dividem por causa das suas opções teológicas. Uns dizem eu sou de Calvino, outros dizem eu sou de Armínio, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tanto Calvino quanto Armínio, eles todos criam em Jesus. Eles não se dividiam, quem divide é a igreja atual, por causa dos seus posicionamentos teológicos. Mas eu quero dizer uma coisa, se o meu posicionamento teológico estiver afirmado em Cristo, e o seu posicionamento teológico estiver também afirmado em Cristo, eu tenho uma certeza, nós nunca nos dividiremos, nós seremos um só, para a honra e glória do nome de Jesus. A igreja do Senhor precisa entender este princípio, e Jesus está orando por ele, e dizendo, Senhor, eu quero que eles sejam um. Jesus não está falando de uma unidade organizacional, Jesus não está falando de uma unidade de empresas. Tem igrejas criando os seus organogramas empresariais, Jesus não estava falando disso, Jesus estava falando de uma família. Jesus estava dizendo, Eric, é com esta família que você vai contar as suas necessidades. Igreja presbiteriana, Jesus está dizendo, é com esta família que vocês vão repartir as suas particularidades. É com esta família que vocês vão orar juntos. É muito mais do que uma organização. Aqui é um povo unido pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. Paulo escreve isso aos Efésios no capítulo 4. E ele vai dizer, né, meus irmãos, que quando nós não temos a unidade, o amor de Deus não está em nós. Quando nós não estamos unidos, o amor de Cristo não está em nós. Você pode ser o crente mais fervoroso, avivado. Você pode ser daqueles que decola o aviãozinho e voa no meio da igreja. Você pode ser daqueles que dá a pirueta no meio da igreja. Você pode ser daqueles que rodopiam. Mas se você não tiver amor pelo irmão que convive do seu lado, não há avivamento genuíno na sua vida. O que há é falácia. O que há é emocionalismo. O que há é apenas religião falsa. Porque nós temos que viver o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou é que nós sejamos um, como Ele e o Pai é. O versículo 21 também vai nos mostrar uma verdade. Qual é? A mensagem que nós pregamos, ela passa pela nossa unidade. Como crerão num evangelho de amor se nós não amarmos? Como crerão que pregamos sobre amor se nós não vivemos o amor? Às vezes subimos e cantamos, amor de Deus, oh, que sejamos um só. Irmãos, aqui em cima, tudo é muito fácil. Aí embaixo é que é a vivência. Aí embaixo é que você tem que abraçar, e Deus não quer que você abrace aquele que te ama, Deus quer que você abrace aquele que é difícil mesmo. Deus quer que você abrace aquele que é ruim. Não vou dizer que ele é ruim, não, que ele é pior, porque ruim é você. Ou aqui tem alguém que é 100% bom aqui? Levanta a mão que eu quero te dar um abraço aqui. Nós somos ruins, irmãos. Mas graças a Deus que fomos alcançados por uma graça. Tem hora que eu oro a Deus, eu disse, Deus, só tu mesmo. Mas tu vai escolher um camarada tão ruim como eu, Deus. Ainda me bota para pregar, ainda me bota para ser pastor. Deus diz, é isso mesmo. Eu escolho um Pedro ruim, é um João ruim, é um Tiago ruim. É pessoas cheias das suas fragilidades. É um apóstolo Paulo que vai lá no céu e vê coisas inefáveis e depois experimenta de um espinho na carne e diz, Senhor, tira, Deus, tiro não. Isso é para mostrar a tua fragilidade. Você é fraco.
mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, meu irmão, tem hora que Deus quer que você vai amar, é aquele que te persegue, é aquele que te odeia. Eu tive uma experiência esse final de semana, passamos lá 3 dias na nossa sede, estava numa escola de líderes lá. E aí uma pessoa, né, passamos sexta-feira à noite, sábado de 4 horas, e aí até 10 horas da noite. E essa pessoa lá, uma das líderes lá, não cumprimentou a minha esposa, e aí ficamos lá, e passava na frente, passava do lado, passava do outro. A gente disse, oh, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, não, foi irmão. E aí depois, no final do culto, tinha uma pessoa lá que é muito amiga nossa, que está de volta para Brasília, né? E é um músico com muita excelência. E aí estava lá junto conosco, e quando ela viu a pessoa conosco, veio correndo. E aí quando disse, pastor Érico, eu disse, opa, eu desse tamanho todo, agora ela me viu. E aí a vontade é, e agora, o que é que eu respondo? Jesus disse, abraça e ame. E às vezes Jesus quer que você ame aquele que te despreza. Jesus quer que você ame, às vezes aquele que não quer te cumprimentar, vai lá e diga, eu te amo em Cristo Jesus. O amor quebra barreiras. O amor desfaz com as obras do diabo. Jesus está dizendo, eu quero que vocês orem. Irmãos, uma coisa eu posso dizer, irmãos, a unidade da igreja ela é sobrenatural. E ela é evangelizadora. Eu prego muito sobre crescimento lá na minha igreja, eu creio que aqui também o pastor Adiel quer crescimento para esta igreja junto com os outros pastores. E eu quero dizer para vocês, a unidade de vocês vão evangelizar os que passarem nessa porta. Jesus está dizendo, se eles forem unidos, crerão na mensagem deles. Irmãos, unidos nós podemos fazer coisas sobrenaturais que não temos ideia. Não sei se o irmão consegue projetar para mim aí um texto, mas se não, pode os irmãos abrir comigo Gênesis capítulo 11. E é um texto bem conhecido, é um texto sobre a Torre de Babel, todos conhecem. Mas eu quero ler o versículo 5 e o 6, se você encontrou aí na sua Bíblia. Eu queria que você se atentasse aqui para um princípio poderoso das Escrituras que o próprio Deus entende. Versículo 5 e 6 diz assim, ó. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Eles estavam edificando. Repita comigo, eles estavam edificando. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Eu vou repetir, irmãos. Deus está dizendo, eles são um só povo e falam uma só língua. Em breve, nada pode impedir o que eles estão querendo fazer. Deixa eu te contextualizar, a motivação aqui era errada. O que eles tentavam fazer era algo que não agradou a Deus. Mas Deus está dizendo, eles estão tão unidos que eles vão conseguir fazer. E o que Deus teve que fazer então? Confundir as línguas. Deus teve que multiplicar ali as línguas. Alguém em português diz, joga o tijolo. Alguém entende, o cimento, toma. E a confusão das línguas impediu que aquela obra terminasse. Mas Deus está dizendo, o princípio da unidade era tão forte naquela passagem, naquele episódio, que eles iam conseguir fazer aquela torre que ia tocar aos céus. Agora eu trazendo para dentro da igreja, nós temos uma motivação certa. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então por que nós não somos unidos? Por que não conseguimos fazer aquilo que desejamos? Por que não conseguimos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? Falta nós sermos um só povo e falarmos uma só língua. Alguém disse para mim, pastor, glória a Deus, a igreja brasileira hoje é composta, o Brasil hoje é composto por 40% de evangélicos. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora você pode dizer misericórdia. Por quê, pastor? Porque se nós somos 40% da nação brasileira, por que esse país ainda está afundado em tanta corrupção, prostituição, pornografia dentro deste país? Porque a igreja não é um só povo e não fala uma só língua. Porque se nós decidimos nos converter, por isso que o princípio que Deus falou para Salomão é: se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é os deputados, os senadores, o presidente que tem que se converter, quem tem que se converter é a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, isso nós fazemos, né, irmãos? Quantos oram aqui? Quantos buscam a face do Senhor aqui? Oh, é bom pregar assim, né, irmão? Glória a Deus. Não. Quantos se humilham diante do Senhor? Glória a Deus. Mas a ordem de Deus não termina por aí. Deus diz: e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos é a transição entre orar, buscar o Senhor e se humilhar. Porque aí vai ter 3 resultados lá na frente. Deus disse: se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Em primeiro lugar, Deus vai ouvir dos céus. Em segundo lugar, perdoarei os seus pecados. E em terceiro lugar, sararei a sua nação. Por que precisamos ser unidos, irmãos? Porque nós vimos aqui em João capítulo 17, porque Jesus pediu isso ao Pai. Você gostaria de atender um pedido de Jesus? Quantos gostariam de atender um pedido de Jesus aqui? Jesus pediu isso ao Pai e Ele está dizendo: Senhor, o que eu quero é que eles sejam unidos. Que eles sejam um só. Jesus orou e pediu isso ao Pai. Segundo, porque esta é a nossa origem espiritual. Nós somos filhos de Deus agora. Nós somos servos de Deus agora. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com o Filho dele. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E como primogênito, ele é o exemplo de todos. E ele está dizendo: Pai, que eles sejam como nós somos, unidos. Irmão, se nós nascermos de Deus e se nós nascermos do Espírito, nós somos coparticipantes da natureza divina de Cristo. Quando você recebeu Jesus, você recebeu uma nova natureza dentro de você. Mas só que por que infelizmente nós damos lugar à carne? Semana passada tive a honra de batizar meu filho, batizar mais um outro irmão lá, né? E quantas vezes que nós batizamos e dizemos: resolvemos todos os nossos problemas, acabou tudo, né? Nós fomos batizar e nós estamos matando a velha carne, não é isso, irmãos? Nós não estamos matando o velho homem? Mas tem uma palavra no teu coração nesta noite. Você sabia que o miserável do teu velho homem, ele sabe nadar? Quando tu saiu das águas dizendo: acabou todo o problema, lá vem o miserável dizendo: morri não, estou aqui junto. E é por isso que Paulo diz que agora há uma guerra. Dentro de você tem uma natureza pecaminosa e uma natureza divina. A natureza divina está dizendo: ame. A natureza pecaminosa está dizendo: não me manda. Não me manda, não amo não. A natureza divina está dizendo: abraça. A natureza humana está dizendo: esgano. A natureza divina está dizendo: abençoa. A natureza humana está dizendo: eu amaldiçoo. E muitas vezes a carne vai vencendo e nós vamos sendo divididos. Mas em nome de Jesus, a igreja que quer crescer em unidade e no amor, mate a carne, deixe somente que a natureza divina governe a sua vida. Irmão, se fosse pela natureza humana, nem para o culto nós víamos. Pastor, não me deu oportunidade, volto mais não. Ah, o irmão não falou comigo, fale com ele. Ah, mas ele me ignorou, perdoa ele. Ame ele, nós queremos viver uma igreja plena. E Paulo diz: no que depender de você, tenha paz com todos.
Sabe por que nós temos que ser unidos? Faz parte da nossa natureza divina. Quantos são dos céus aqui? Se você é do céu, você vai viver as coisas do céu ou as coisas da terra? Se nós somos dos céus, irmãos, se os céus é unido, nós também devemos que viver a união. Irmãos, vocês sabiam que até o reino das trevas é unido? Os anjos saíram dos céus e eles aprenderam o princípio. O diabo nada mais é do que um falsificador, ele pega as coisas de Deus e falsifica tudo. E ele viu que o que dá certo nos céus é a unidade e o reino das trevas, ele é totalmente compromissado em unidade e submissão. E por que nós temos dificuldades em sermos unidos e submissos? Irmãos, uma das grandes características de um servo de Deus é humildade e submissão. Se você é submisso ao seu líder, você está vivendo em unidade. Se você se submete às suas lideranças, você está crescendo em amor que Deus quer. Se você vive rebeldia, você está vivendo tudo contrário ao que Deus quer para a sua igreja. Terceiro lugar, por que nós temos que ser unidos, irmãos? O versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quantos querem que o mundo saiba que Jesus está nesta igreja? Amém? Então, para que o mundo saiba que Jesus está nesta igreja, nós temos que ter um louvor muito abençoado. Glória a Deus. Nós temos que ter uma palavra que vai estremecer o Riacho Fundo. Glória a Deus. Jesus está dizendo, se eles forem unidos, Deus, o mundo vai saber que eu estou no meio deles. Se eles permanecerem unidos, eu estou no meio deles. Jesus diz, aonde estiverem dois ou três. Jesus não disse aonde estiver um. Jesus falou onde estiverem dois ou três. Sabe o que o mundo vai dizer? Eu quero ir para aquela igreja. Por isso, irmãos, que o retrato da igreja que nós temos que viver é o da igreja primitiva. O pastor falou isso aqui, Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículos 41 a 46, se eu não me engano. Vai falar o que aquela igreja era. O que aquela igreja tinha de especial. Será que o som daquela igreja era tremendo? Será porque era um microfone bonito igual esse aqui, que eu gostei muito? Será que é porque ela era completa de ar-condicionado? Não, meu irmão. Sabe o que é que tinha de importante naquela igreja? É que, primeiro, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. É a palavra. Nós não aceitamos nada de fora. Nós não comemos nada de fora. Nós não trazemos mistura para dentro de igreja. Ah, mas muitos lugares os coaches estão pregando. Deixam eles para lá. Ah, em muitos lugares estão pregando a teologia da prosperidade. Deixam eles para lá. Nós aqui permanecemos na doutrina dos apóstolos. Segundo, eles tinham tudo em comum. Que dificuldade é essa? Tem muita gente que prefere ter amizade com gente do mundo do que com gente da igreja. Errado! A nossa amizade está aqui. É com o irmão que eu tenho que estar partindo o pão. É com o irmão que eu quero fazer as minhas refeições. É com os irmãos que eu quero estar juntos. Se tiver uma festa na minha casa, é com os irmãos que eu quero que eles estejam. Era isso que a igreja vivia. E a Bíblia diz que eles cresciam tanto no templo como nas casas. Comunhão. Este era o retrato da igreja primitiva. E o maior testemunho de que Jesus está na igreja é quando esta igreja vive uma koinonia, é quando esta igreja vive uma comunhão, é quando eles têm tudo em comum. E aí sabe o que acontecia naquela igreja? Ninguém passava necessidade. Aquela igreja amava tanto. Quando nós temos uma plena unidade, o amor de Deus cresce em nós. E para terminarmos, não há tempo de falarmos tudo.
Mas nós precisamos falar que nós queremos que Jesus venha trazer crescimento do amor aos nossos corações. Não é sobre isso que vocês estão tratando esse final de semana? E quantos querem que Deus traga crescimento? Então nós precisamos entender o que Jesus fala sobre os 3 níveis do amor. Jesus fala primeiramente um amor ao próximo. Segundo, um amor sacrificial. E terceiro, um amor a Deus. Um amor ao Pai, um amor ao Filho, um amor ao Espírito Santo. Um amor à presença de Deus. Tem hora que nós achamos que amamos a Deus, mas nós estamos em crescimento. Nós estamos procurando adquirir a estatura de Faraó perfeita. Certa vez tinha um Pedro. E como Pedro era impulsivo. Pedro achava que já era suficiente o homem que mais amava a Cristo. E Jesus certa vez disse para ele assim, para os seus discípulos: olha, eu serei hoje entregue na mão dos malfeitores. Serei morto. Vão me prender, vão me matar. E aí Pedro achava que amava Jesus com todas as suas forças. E ele se levanta e diz: não, Senhor Deus. Não, Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa. Ninguém vai te matar, porque se preciso for, eu que morrerei no teu lugar. Em outras palavras, ele está dizendo: eu te amo com tanta força, que eu sou capaz de morrer por você. Você é capaz de morrer por Cristo? Pedro achava que era capaz. E ele dizia: o meu amor é o maior que tem. E Jesus disse: ei, Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para se nadar contigo. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E você conhece a história. Pedro negou Jesus. Por 3 vezes, Pedro nega Jesus. E a Bíblia diz que ele fica totalmente abalado, dizendo: eu achei que eu amava ele com tanta força, e eu fui capaz de negar a ele. Mas Jesus morre, ressuscita, e eu estou falando de um crescimento no amor. Pedro vai para o mar, vai pescar. Jesus já tinha tirado ele do barco, da pesca. Mas Pedro exercia uma liderança tão grande no meio dos discípulos, que o texto lá de João vai dizer que todos os discípulos estavam no barco juntamente com ele. Olha o perigo, irmãos, de um líder que desiste do seu chamado. Ele leva consigo muitos seguidores. Mas Jesus vai até lá para alcançar eles. E quando Jesus alcança eles, quando Jesus chega na praia, eles estão no barco. O que é que acontece? Um Pedro que já pula no barco, já sai nadando, correndo, desesperado, dizendo: é o Senhor que está lá, eu quero ir ao encontro dele. Lá está a graça, esperando por Pedro. Jesus está lá para pegar o Pedro que havia negado ele 3 vezes. E quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus está lá preparando uma refeição, porque ele sabe que crente gosta de comer, então já tem um peixinho assado, já tem um pão, né? Já está tudo preparado. Em outras palavras, para você entender, o que vocês estavam procurando lá no mar, eu já tinha aqui nas minhas mãos para dar para vocês. Por isso, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está tendo comunhão com seus discípulos, está tendo comunhão com seus irmãos, mas nós estamos em busca de um amor crescente. Nós estamos em busca do nosso amor possa crescer diante do Senhor. E aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. No grego, no original, Jesus está dizendo: Pedro, é ágape. Tu me ama incondicionalmente, tu me ama com todas as forças. Pedro responde e diz: sim, Jesus, eu te amo. Mas a resposta de Pedro, a primeira vez, não é ágape. A resposta de Pedro é filho. Senhor, Pedro, tu me ama com todas as tuas forças. Senhor, o meu amor ainda é um amor apenas de irmão. Meu amor ainda é apenas um amor filho. Jesus conversa com Tiago, conversa com João, conversa com o outro. Vira para Pedro novamente e diz: Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro, tu me amas? É ágape.
Pedro olha e diz: Senhor, eu te amo, mas ainda é filho. Antes eu achava que te amava com todas as minhas forças, mas eu fui e te neguei. Antes eu achava que eu podia morrer pelo Senhor, mas eu me enganei. Assim somos nós muitas vezes, estamos dizendo: eu sou capaz de fazer qualquer coisa pela obra de Deus, eu sou capaz de ajudar o pastor Adiel com todas as minhas forças, mas às vezes quando vai procurar, erra. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós erramos? Eu tenho uma palavra ao teu coração: é porque nós estamos em crescimento. E aí Jesus vai liberar a última palavra para Pedro. E diz: Pedro, tu me amas, Pedro, como amor ágape, Pedro. Aí agora o Pedro, meu irmão, entendeu a mensagem? Ele diz: sim, Jesus, eu já te respondi. Antes eu te amava, filho, mas agora eu quero declarar: eu te amo com todas as minhas forças. Aí Jesus disse: então apacenta aí as minhas ovelhas. Amor em crescimento. Eu quero lhe dizer uma coisa: desde o dia que você recebeu Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você está em crescimento. Quem sabe hoje você pode se levantar e dizer: o primeiro nível de amor, que é o amor a Deus, eu declaro, é com todas as minhas forças. Em segundo lugar, era o amor ao próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o Pedro saiu com tanto amor daquela conversa com Jesus, que depois que Jesus foi assunto aos céus, que ele recebe o Espírito Santo, ele vai até o templo, e quando ele vai até o templo, tem um homem lá pedindo esmola. E olha o amor da igreja, meu irmão. Nós devemos fazer obras sociais, isso faz parte da igreja também. A igreja primitiva fazia isto, mas a igreja precisa entender: o maior amor que nós temos com as almas é tirar eles da situação humilhante que eles vivem. Um homem está lá dizendo: por favor, uma esmolinha, Pedro, uma esmolinha, uma esmolinha. Quantos não passavam naquele tempo e dizia: pega uma moeda, pega, ajuda, vive aí esta situação. Um Pedro chegou com tanto amor pelas almas, que ele olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda, saia desta situação. Eu te amo a ponto de tirar você desta situação. Este é o amor que Deus quer que nós venhamos viver. Esse é o amor que Deus quer que nós venhamos. Quem já ouviu a ilustração do purê de batatas, né, meu irmão? Ou quem é que já fez aqui um purê de batata? Quando você mistura, quando você pega batata grande, pequena, média, batata de todo jeito, você descasca e você vai juntando aquelas batatas. Você vai amassando aquelas batatas. O amor que Deus quer que nós venhamos viver, às vezes nós sermos amassados. É o amor sacrificial também. É você sofrer por amor a alguém. É você abrir mão por amor a alguém. Eu já estou até passando o meu horário. Terminar aqui, contar um testemunho e concluir e orar por vocês. Nós somos de uma sede que tem ali no Núcleo Bandeirante, ao lado do Corpo de Bombeiros. E sou ali desde o meu nascimento, né? Meu avô foi um dos fundadores da Assembleia de Deus em Brasília. E eu, graças a Deus, nos meus 45 anos, sempre nessa mesma igreja. E eu estava lá numa campanha de quinta-feira, uma campanha Tarde da Oração. E essa campanha lá, os irmãos sempre estão orando à tarde. E elas falaram: pastor Eric, o senhor pode pregar 3 quintas-feiras, né? E aí, como eu sempre viajando muito, andando muito, eu disse: olha, eu vou, esse mês eu estou em Brasília, então eu posso atender vocês. E eu fui pregar essas 3 quintas-feiras lá, pastor Diego. E aí veio o primeiro dia, na primeira quinta-feira, irmãos, eu estava pregando, né? E a assembleia é aquele irmão que ele dá glória a Deus por tudo, né? Pensa num povo que eles gostam mesmo de glorificar, um povo avivado, né? O irmão estava dizendo assim: ó, o irmão passou ali, foi atropelado. Glória a Deus! Glória a Deus não, misericórdia, pelo amor de Deus. Eles nem pensam ainda, mas já querem logo. E eu estou pregando nesse culto, irmão, pensa um fogo na igreja. Aleluia, glória a Deus. E outros lá chorando. Aí entrou um homem.
maltrapilho, morador de rua, cheirando mal, roupa rasgada. Procurou um lugar na igreja para sentar, só tinha um lugar perto de 4 irmãs, daquelas que é do fogo puro. Como diz por aí, do reteté. E ela foi lá e sentou do lado da irmã. Acabou o fogo do culto. Uma olhou para a outra e disse, está cheirando mal. E eu ministrando. Quem sabe Jesus do céu olhando e dizendo, vocês não estão entendendo nada. Não é pular. Não é gritar, é amar. Eu me lembro, irmãos, naquela época eu ia pregar num congresso, no Cruzeiro, em uma outra igreja. Na mesma noite eu já tinha ido arrumado, um terno novo que eu tinha comprado. E esse homem saiu do final do último banco, foi até na frente e disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse, claro, vou orar. Aí vem todo o nosso conhecimento teológico de seminário, né? Quando você for olhar, orar por uma pessoa, não feche os olhos, fica atento, você pode receber às vezes um ataque. E aí eu fui todo preparado, vou preparar minha oratória. Hoje eu expulso e repreendo todo o Satanás que está na vida desse homem, todo o espírito de alcoolismo, já fui todo preparado. Agora eu vou até pular e falar a língua. Isso é quando eu fui. Veio uma força no meu coração, Deus comunicando com o meu espírito, e o meu espírito comunicou com a minha mente e dizendo assim, não ore, não ore, não ore. Eu dizendo assim, meu Deus, o homem está pedindo oração, mas veio um sentimento de não orar. E por trás da palavra não ore veio uma, abrace, abrace, abrace. Amor sacrificial, às vezes é você sair da sua posição e se colocar na posição de quem você ama. Aí não é olhar mais para o terno novo. Aí não é olhar para o carro novo. Mas é olhar que você possa ter coragem de dar carona às vezes para alguém que está maltrapilho ali. Mas você demonstrar o amor de Deus. E eu abracei esse homem. Quando eu abracei, toda a teologia foi pelo ralo. Todo o conhecimento foi embora. E a única coisa que me restou foi lágrimas nos olhos. E este homem botou a cabeça no meu ombro, irmãos. Quando cheguei em casa, minha esposa disse, uai, você está bebendo agora? O cheiro da bebida ficou todo impregnado. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, por amor a um, você pode largar de mão toda a sua religiosidade. Você pode ser criticado aqui dentro da igreja por todos, mas se você ganhar alguém para Jesus, não importa, sacrifique. Todo mundo olhando, dizendo, o que o pastor está fazendo abraçado com o homem lá? E ele chorando, eu chorando, e ele chorando, eu chorando. Aí ele levantou, enxugou as lágrimas e foi embora. E quando ele foi embora, eu disse, nem se despediu, pensei que já era meu amigo, foi embora, poxa. Passam 15 dias, esse homem entra, cabelo cortado, roupa nova. Vai até a frente e diz, paz do Senhor, pastor Érico. Eu disse, paz do Senhor, mas eu não me lembro do irmão. Ele disse, o senhor está esquecido? Eu disse, é porque a cabeça é ruim mesmo, me perdoa. Mas quem é mesmo? Ele disse, há 15 dias atrás, nós estávamos abraçados e chorando aqui. Eu disse, me lembro, rapaz, o que houve? Você nem me despediu, nem falou seu nome. Ele disse, pastor, naquele dia, através daquele abraço, eu me senti abraçado por Cristo novamente. Eu me senti aceito por Cristo novamente. Eu me senti que alguém não me rejeitou e me abraçou na condição que eu estava. E eu reconheci que eu precisava de Cristo novamente. Naquele dia, sem falar nada com o Senhor, eu orei me reconciliando com Cristo. Eu liguei para minha esposa, estou voltando para minha casa. A minha esposa me perdoou. Eu estou voltando para minha família. Eu estou voltando para o interior de Goiás e eu vou procurar uma igreja e eu vou ser um crente em Cristo Jesus. Você quer ganhar alguém para Jesus com as suas palavras ou você quer ganhar alguém para Jesus com as suas atitudes? Meus irmãos, essa é a palavra que Jesus colocou ao meu coração dentro do tema que vocês escolheram. E o tema é, vamos crescer no amor. Porque isso é uma oração de Jesus. Jesus está orando e Ele está dizendo, nós precisamos ser unidos. Porque este é o nosso destino eterno.
Aos irmãos que não querem ter comunhão aqui na terra, ore a Deus então para Ele arrumar um cantinho separado para você lá no céu. Será que Ele vai te atender? Ou será que lá no céu é um só povo? O seu destino eterno é os céus, é a eternidade em Cristo Jesus. Irmãos, eu fico imaginando quando chegar no céu lá, segundo a história de alguns religiosos que pensam que é assim na terra, porque vivem esta divisão. Parece que quando chega lá vão encontrar um Deus dizendo: olha, os irmãos da presbiteriana para a direita, os irmãos da Assembleia de Deus para a esquerda, os irmãos aí da... Não, irmãos. Os irmãos, saudem os irmãos aí da Assembleia com bem-vindo. Não, irmãos. Quando nós chegarmos nos céus, a palavra de bem-vindo e de ordem é: vinde benditos do meu Pai, e entrem pela porta para as bodas do Cordeiro. É esta palavra, nós somos um só povo. E eu, como pastor da Assembleia de Deus, declaro para o pastor da presbiteriana aqui: nós somos um só povo. Eu conto com vocês, vocês contam comigo. Esta igreja conta com a igreja da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus conta com esta igreja. Se nós tivermos este pensamento, nada pode nos deter. Nós seremos um povo que edificaremos uma grande obra para o Senhor. Se coloque em pé nesse momento.